Boa tarde. Se fecharmos os nossos olhos por alguns instantes e direcionarmos os nossos pensamentos, não nos será difícil visualizar o salão de nossa fraternidade efetivamente ampliado, com os mentores de cada tarefa a acolher e a recepcionar os tarefeiros, os assistidos, os evangelizandos e os visitantes, cada grupo com suas respectivas nuvens de testemunhas. Neste momento, roguemos a Jesus que Ele abençoe a cada coração, a cada lar que, em conectando-se, impulsiona essa grande fonte de energia que nos mantém em sustentável equilíbrio, passando pela fase do isolamento social, a observar o grande flagelo humanitário, até o momento em que, curado de nossas moléstias morais, possamos reaver o direito de receber e dar os saudosos abraços fraternos, sentir o calor efetivamente humano e colher os sorrisos capazes de nos impulsionar para o bem, com coragem, com serenidade e com a certeza de atingirmos as diretrizes do bem maior. Que assim seja. O tema proposto para a tarde de hoje é a parábola do joio e do trigo, passagem que se encontra no livro de Mateus, nos versículos que vão do 24 ao 30, tendo uma sequência do 36 ao 39, onde Jesus esclarece algumas situações referentes à passagem, e da 40 a 43, onde ele finaliza. Assim, a nossa leitura contemplará inicialmente a narrativa de Jesus e a sua conclusão, e as nossas explicações ficarão para um segundo momento. Vejamos. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde veio o joio? Respondeu-lhes: Algum inimigo é quem fez isso. E os servos disseram-lhe: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Juntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço
e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Com relação aos esclarecimentos de Jesus, compete-nos fazer algumas considerações. O que semeia a boa semente, não há dúvida de que é Jesus. Aliás, dentro de seu evangelho de amor, ele mesmo diz: eis que eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu vos fiz, façais vós também. O campo, obviamente, é o mundo, o nosso canteiro de trabalho, o nosso cadinho de evolução. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, os trabalhadores da última hora, conscientes de suas responsabilidades. O joio são os filhos do maligno. Nós sabemos que Deus é o Pai e Criador de todos os espíritos, e Ele os criou simples e ignorantes. Portanto, não existem filhos do mal. Existem filhos de Deus que ainda não despertaram-se para o bem maior. O inimigo que semeou é o diabo. Nós sabemos que o diabo, propriamente dito, é uma figura alegórica que representa o mal. Então, por diabo, devemos entender espíritos obsessores ou os nossos desafetos de vidas passadas. A ceifa é o fim do mundo. Não se trata do fim do nosso planeta, mas fim de um estágio probatório. A Terra já deixou para trás a etapa primitiva e está concluindo o seu ciclo de provas e expiações. Os celeiros são os anjos. Na verdade, os anjos não podem ser os celeiros, mas os celeiros podem ser sim as nações do mundo. Cada celeiro tem a sua especificidade. Vejamos o caso do celeiro brasileiro, onde nós precisamos trabalhar o senso da honestidade. Vejamos o celeiro italiano, onde aconteceu a grande perseguição e matança dos cristãos. Veja o que a pandemia fez. Vejamos também o celeiro americano, que hoje está passando por dificuldades para trabalhar o racismo, o respeito às coletividades e às diferenças, que é o seu cunho de natureza moral a ser sanado. Então, quando nós buscamos a condição do celeiro, a sua informação, quando nós buscamos o seu significado, celeiro, via de regra, é uma grande construção na área rural, onde comumente os agricultores armazenam grãos, o produto de cada colheita. Este termo é também usado como adjetivo nas cidades, regiões, estados, países que tenham alta produtividade de grãos. Para ilustrar que os celeiros são as nações do mundo, vamos dar um outro exemplo. Num conjunto de música, nós precisamos de um vocalista, nós precisamos de um baterista, precisamos de um tecladista, precisamos de um guitarrista,
precisamos de um violonista. O vocalista, ele pode simultaneamente tocar o violão, tocar a guitarra, tocar a bateria ou tocar o teclado, mas ele jamais será capaz de tocar todos os instrumentos e fazer a função que lhe compete. Da mesma forma, não se misturam os celeiros. O celeiro de arroz não é colocado junto com o celeiro de feijão. O de trigo não é colocado juntamente com o milho. Então, cada celeiro é uma nação que tem a obrigação de cuidar de seus desatinos morais. Complementando então a parábola, Jesus, deixando as multidões, entrou em casa e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e o celeiro são seus anjos. Dentro do aspecto doutrinário religioso, uma situação convém destacar na parábola contada ou proposta pelo Mestre, que nós não deveríamos arrancar o joio num primeiro momento, deixando-o crescer até o momento da colheita. Nós vamos ver nas obras subsidiárias, no livro Vinha de Luz, lá no capítulo 107, que Emmanuel explica que a providência divina, ela dá todas as oportunidades para que o bem e o mal cresçam lado a lado, a fim de que um tente mostrar para o outro as suas características, havendo sempre a esperança e a expectativa de que o bem se sobreponha, fazendo com que o mal reveja os seus conceitos e os seus valores. Mas a parábola propõe também uma outra situação, que é a situação do inimigo do homem. Mas quais são os verdadeiros inimigos e quais são essas graduações? Num primeiro momento, a gente estabeleceu uma síntese com 5 ordens de espíritos e pessoas que podem criar por nós desafeições. E na escala de quinta grandeza, nós vamos colocar os espíritos ou as pessoas que nos são antipáticas. Aquelas que a gente fala, para mim, não fede nem cheira, ou seja, pouco importa o que faz. A gente tem um desprezo sem ter consciência de onde venha essa situação. Numa escala de quarta grandeza ou de quarta ordem, nós vamos ter, já num grau de proximidade um pouco maior, os nossos companheiros de jornada. Aqueles que desejam o nosso cargo dentro da empresa, aqueles que acham que nós não temos a condição para estar naquele posto de trabalho, ou aqueles que não fizeram o sacrifício estudando, passando noites em claros para fazer uma tese e, ao nos ver recebendo os louros do nosso trabalho, eles desenvolvem um sentimento hostil, uma coisa que eles não fizeram e eles querem que nós não recebamos os louros do nosso sacrifício. Dentro da escala das inimizades, nós vamos trazer a mais importante
do grupo físico que nós podemos ter acesso. São os nossos familiares. Jesus, lá no capítulo 10 de Mateus, ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, que ele veio colocar em dissensão o pai contra o filho, filha contra a mãe, nora contra a sogra, para que os inimigos do homem fossem os seus familiares. Qual é o intuito, qual o propósito de Jesus com essa narrativa? Nos mostrar que a maior de todas as desafeições são aquelas que nos perseguem numa proximidade física muito grande. E a elas nós devemos dar o nosso valor, o nosso tempo e tudo aquilo que nos compete para a gente poder tentar reverter o quadro de animosidade que se criou. E numa escala infinitamente graduada, nós temos na segunda ordem os espíritos obsessores. Para os familiares, para os companheiros de trabalho, para as pessoas antipáticas, a gente consegue fechar a porta do nosso quarto. Mas para os espíritos obsessores, nós não temos essa prerrogativa. Eles nos acompanham em todos os quadros de trabalho, de jornada, de tudo o que fizermos durante todo o tempo. E fechando essa escala na sua primeira grandeza, o maior inimigo do homem é o próprio homem. Porque é ele quem cria todas as situações que culminam nas desafeições. O Cristo, ele deixa para nós uma série de exemplos. Perdoar até 70 vezes 7. Mas eu não acho que eu tenho que perdoar porque não fui eu que errei. Aliás, há uma coisa muito interessante, porque muitas vezes se pergunta, você prefere ser feliz ou ter razão? E muitas vezes, quando se tem a razão, as pessoas não são felizes. Então nós precisamos de reavaliar a nossa postura, a nossa posição sobre aquilo que nós almejamos para a nossa vida. Se me pediram a minha túnica e eu largar também a capa, puxa, é um gesto nobre de renúncia. Se me pedirem para caminhar uma outra milha, que eu siga mais uma, puxa, isso é questão de solidariedade. Então, se eu observo os preceitos do Cristo, automaticamente eu mudo a minha condição mental. Eu mudo a minha condição vibratória. E com isso, os espíritos malfazejos deixarão de me rodear, dando lugar a espíritos de uma cultura, de uma iluminação um pouco melhor. Então eu deixo de ter grandes obsessores e passo a ter, então, bons companheiros de trabalho. Se eu perdoo, se eu proponho um silêncio como meio de entender a ignorância dos meus familiares, automaticamente eu me desvinculo também das desafeições familiares. Se da mesma forma eu trato bem os meus companheiros de serviço, ou seja, caminhando com eles a outra milha, obviamente essa animosidade ela tende a diminuir e amplia a possibilidade de as pessoas nos ver como pessoas extremamente capazes. E por último, para a gente concluir, os antipáticos. Aos antipáticos, aqueles que para a gente não fazem diferença, um bom dia, uma boa tarde, um simples olhar, um simples sorriso, quebra o gelo e desfaz toda essa contenda. Então, todas essas situações só tem um causador e só tem também uma cura. Somos nós. Quando Kardec pergunta na questão 459 sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, a gente vai ver que em nós não cumprindo nenhuma das fases anterior, ou seja,
os nossos antipáticos, os nossos companheiros de jornada, os nossos familiares. Se nós não conseguimos ter um nível de harmonia com eles, nós obviamente entraremos no processo de obsessão. E aí, se os espíritos nos influenciam, de ordinários, em alguns momentos são eles que nos dirigem. E assim, lá quando a gente está no momento ruim, dentro do nosso quarto, dentro da nossa sala, dentro da nossa intimidade, são eles que ficam nos influenciando a tomar as decisões menos acertadas. Na compilação do estudo desta tarde, foram indicados alguns capítulos de obras subsidiárias para nos dar uma referência e ampliar o nosso conhecimento acerca do tema. A primeira das obras foi Vinha de Luz, cujo capítulo 57, Não te afastes, traz o seguinte versículo: mas livra-nos do mal. Jesus, Mateus 6,13, em que Emmanuel faz a seguinte citação: impossível reconhecer o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. No capítulo 68, cujo título é No Campo, o campo é o mundo, Jesus, passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 38, ele complementa: a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. No capítulo 74, Maus Obreiros, guardai-vos dos maus obreiros, carta de Paulo escrita aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 2. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. No capítulo 87, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, passagem que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 33, Emmanuel complementa: na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. E finalizando esta obra, nós temos o capítulo 107, chamado Joio, cujo versículo é: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus 13:30, cuja consideração é: eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hequetombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras do naufrágio inexorável. Da obra Fonte Viva, temos o capítulo 34, Guardemos o Cuidado, em que Emmanuel ressalta: virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. No capítulo 35, Entendamos o bem, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, carta escrita aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, aprendemos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. No capítulo 152, e quem o ouve diga, vem, e quem tem sede, venha. João, Apocalipse 22:17. A terra
é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. No capítulo 176, temos necessidade do bem e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo, epístola escrita aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. E concluindo, nós temos por último o livro Pão Nosso, no capítulo 90, o título é O Trabalhador Divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista, passagem que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 17. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Com relação ao aspecto moral científico da doutrina, muitas questões foram propostas de O Livro dos Espíritos, mas como não havia tempo de abordarmos todas elas, fizemos uma síntese, uma escolha de 4 questões, lembrando que o Pentateuco kardeciano ele traz todas as diretrizes da evolução, tanto do lado espiritual quanto moral dos nossos seres. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que se encontram a pura e eterna felicidade. E ele acrescenta: passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Na questão 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo toda aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Na questão 125, os espíritos que se enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Por estas palavras, as eternidades se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, ideia que revive todas as vezes que sucumbe numa prova. Para ilustrar essa questão, André Luiz, conversando com Alexandre no livro Missionários da Luz, quando André Luiz questiona sobre essa condição dos espíritos rebeldes, Alexandre, de uma forma muito carinhosa, diz a ele: André, um diamante perdido temporariamente no lodo não deixa de ser um diamante. E para nós finalizarmos com a questão 629, que retrata tudo aquilo que é o outro lado da parte espiritual, que é o lado moral que precisamos desenvolver, a questão 629. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Fundamenta-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Existem palavras melhores para definir o que seja moral? Bom, para finalizarmos, antes de agradecer e já agradecendo,
gostaria de registrar a fala de dois ilustres pensadores. O primeiro, ele nos diz de uma forma muito clara e muito assertiva que as pessoas mais dedicadas ao trabalho intenso demonstram sempre maior capacidade de ação nos momentos mais difíceis pela sobrevivência neste mundo cheio de tantos imprevistos. E a outra fala é: são as nossas ações que devem falar por nós. Mais vale merecer louvores e recompensas sem os receber do que recebê-los sem sermos dignos deles. Lembremos sempre, meus irmãos, de que o Cristo continua de braços abertos, nos amparando, nos auxiliando e nos mostrando o caminho de retidão. Deixemos de ser os nossos maiores inimigos, para que nós possamos trabalhar com dignidade a trajetória que nos falta para obtermos a permissão de continuarmos neste novo mundo agora regenerado. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Muito obrigado.